Saudações, bonde curiosos! Bem, hoje é um vídeo especial, como vocês estão vendo. Eu não estou com o meu cenário aqui atrás. Estou em Arapiraca, mais precisamente a 1.700 quilômetros de São Luís. E eu vim aqui para atender um pedido de vocês, curiosos. Faz muito tempo que vocês estão me pedindo para eu falar sobre a casa mal assombrada que eu morei quando eu tinha 2 anos de idade. Então, tá vendo essa casa aqui atrás? Essa casa mal assombrada que eu tanto falei para vocês. E eu consegui entrar aqui porque esse terreno aqui ainda é do meu tio. Eu vou dar aqui um 360 para vocês olharem lá atrás mesmo, é a cidade de Arapiraca. Aqui já fica bem afastado da cidade. E a gente conseguiu vir aqui no final da tarde, ou seja, já estou arrepiado só de estar aqui nessa casa. Eu vou só fazer um resumo rápido para vocês. Quando eu nasci, a minha mãe e meu pai moravam aqui nessa casa. Aqui atrás meu pai trabalhava para o meu tio e os dois eram bem simples, né? Não tinham onde morar. E o meu tio concedeu aqui essa casa para minha mãe morar e meu pai também. E em troca, minha mãe fazia o café da manhã, o almoço às vezes para o meu tio. Aí o meu pai trabalhava em uma das empresas do meu tio nessa época. E foi aí que eu nasci. Eu nasci, meus pais moravam nessa casa, eu era guri. Os primeiros passos da minha vida eu dei nessa casa aqui atrás. Para um casal bem novo, morar numa casa afastado da cidade. Na época não tinha essa coisa acessível como tem hoje, né? Então não era nada fácil, né? E começaram a surgir algumas histórias. As irmãs da minha mãe vinham visitar e quando acordavam naquela janela ali, deixa eu mostrar para vocês. Naquela janela ali, tem uma janela ali, ó, do meio. Não sei se é a do meio, a terceira, de cá para lá. Naquela janela ali, a minha tia, uma bela manhã, ela porra, é foda contar daqui, olhando para casa. Tipo, foda mesmo. Ela abriu a janela e colocou a cabeça para fora para procurar minha mãe. E aí ela recebeu um sopro no ouvido, né? E a partir daí começaram a acontecer várias coisas na casa, né? A minha mãe estava na cozinha fazendo alguma coisa e de repente as torneiras se abriam. E isso acontecia direto, né? Mas como a minha mãe e meu pai eles não tinham para onde ir, eles tiveram que conviver com essas coisas estranhas que até então eles não sabiam o que era, né? Pensavam que era problema nas torneiras, pensavam que era problema de pressão que fazia as torneiras abrir. Mas aí, pouco tempo depois, mesmo com as torneiras abrindo, meu tio começou a usar a fazenda e contratou uma mulher para ajudar a minha mãe para fazer comida, não só para ele, mas também para a galera que trabalhava aqui nessa fazenda. E nessa época, ninguém que era contratada, ninguém ficava nessa casa por mais de uma semana, porque as empregadas, essas pessoas que trabalhavam, sentiam pessoas atrás, quebrava coisas perto delas cara, eu falando e ficando todo arrepiado, sério. Quebravam coisa perto delas e acontecia muita coisa estranha. E depois disso, depois dessas coisinhas, né, eu já era nascido nessa época, tinha bastante problema, eu tinha asma e quase morri até nessa época. Meu pai teve que ir para Arapiraca pegar um remédio rápido. Eu já estava ficando roxo aqui nessa casa. E meu pai, para subir a ladeira chovendo, eu só sei que ele é o meu herói de verdade, porque ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém na época conseguia, que era subir uma ladeira enorme ali chovendo e conseguiu trazer o remédio a tempo e me salvar. E nessa casa, gente, aconteceu muita coisa mesmo, muita. Não só de questão de coisas mal assombradas, né, mas também de questões da minha vida, né? Pois é, o dia que teve uma coisa gigante, que meus pais realmente tiveram que sentar com meu tio para dizer que tinha alguma coisa estranha nessa casa. A gente já estava dormindo e eu estava no berço e as telhas da casa começaram a quebrar, a tipo explodir
como se fosse um cavalo andando em cima da casa. Começou aqui na frente e foi parar em um banheiro que fica lá atrás. E aí meu pai pensava que era assaltante, pensava que era ladrão, correu. Tinha gente que morava ali também, ajudante, né? Todo mundo correu. Na época tinha arma, né? Por causa era perigoso, então eu acho que o cara de baixo, que era vigia, eles tinham uma arma, pegaram a arma, pensaram que era gente que estava tentando arrombar a casa, ou então entrar na casa por cima, rodaram a fazenda toda e não encontraram nada. Quando foram olhar as telhas, que meu pai pensava que estava só a bagaceira, as telhas estavam intactas, como se não tivesse acontecido nada. E aí, esse foi o episódio mais marcante, né? Que até hoje meus pais, eles ficam arrepiados quando falam sobre isso e tipo, eles meio que ficam cabreiros, porque realmente é muito estranho. E essas coisas acontecendo e eles sofrendo muito comigo, que eu era muito doente e não podendo ir para nenhum lugar, né? Tendo que ficar aqui, porque não tinha mesmo. Meu pai trabalhando muito, ralando para poder ir para a cidade. Nesse meio termo, minha mãe tava... Eu vou até aqui com vocês. Minha mãe tava... Gente, eu tô toda arrepiada aqui. Minha mãe tava aqui. Aqui tinha uma cadeira de balanço. Minha mãe tava aqui quando veio uma senhora dali. E essa senhora aqui, ela encostou, chegou a encostar aqui, ó. E perguntou para minha mãe se ela era feliz nessa casa, né? E a minha mãe falou que acontecia. Gente, eu tô arrepiado, deixa eu só sair daqui. Minha mãe falou que era, mas só que sonhava em ter uma casa dela, uma casinha dela. Então, essa mulher, essa senhora encostada aqui falou: eu conheci a dona dessa casa, a dona real dessa casa, bem antigo mesmo isso. Eu conheci ela e ela gostava muito dessa casa e disse que quando ela morresse, ela vivia falando que quando ela morresse, ela não ia largar nunca dessa casa. Caraca, eu fico até arrepiado. Sério, eu sou medroso mesmo, foda-se. Ela não ia largar nunca dessa casa. A minha mãe disse: mas quem é essa senhora? Ela falou o nome, minha mãe não lembra o nome dela. E ela falou: eu já trabalhei pra ela, mas só que, tipo, já tinha outra casa essa já foi reconstruída. E nessa outra casa era de tipo 200 anos atrás, entendeu? E a minha mãe achou estranho e também não conhecia ela. E vocês sabem que interior, aqui é um interiorzinho de Arapiraca, vocês sabem que interior todo mundo conhece todo mundo. Então ela não conhecia, ela perguntou: e você, de onde é? Ela: ô mulher, eu tenho que ir, porque eu tenho que deixar essas roupas. Ela tava com um balde de roupa, todas as roupas eram brancas, né? Tava com um balde de roupa, colocou o balde em cima da cabeça e andou pra lá, né? Até a saída. A minha mãe tava cuidando de mim, foi o tempo dela me pegar, me botar nos braços, né? E foi lá dentro pra pegar um casaquinho pra mim, que tava frio nessa época. Ela queria muito saber quem é essa mulher. Quando ela voltou e veio até aqui, a mulher tinha sumido. Aí a minha mãe andou até lá atrás, olhou, não tinha sinal dela nem pra lá e nem pra cá. Minha mãe foi correndo lá pra trás, correndo não, né? Andando, mas pô, apressada e com medo, que porra é essa, quem é essa mulher? Lá chamou um casal também que morava lá pra baixo. Perguntou, né, se conhecia essa mulher, também não tinham visto, né? Então o cara pegou o cavalo e saiu pra um monte de casinha que tem ali, ó. Eu vou ter que mostrar pra vocês. Tem ali pra trás um monte de casinha. Foram lá perguntar se conheciam essa mulher. Não conhecia, então ele desceu ali, ó. Não sei se vocês estão vendo. Aqui desce essa ruazinha. Ele desceu atrás dessa mulher e essa mulher desapareceu. Ninguém nunca viu. E antes dela sair, a minha mãe só ouviu uma coisa, né? Que eu esqueci de contar pra vocês. Ela disse que se a minha mãe continuasse nessa casa, ela nunca seria feliz, né? E pediu pra ela sair dessa casa. E foi o que a minha mãe fez. 2 meses depois, ela conversou com meu pai e foram morar na casa da minha avó. Assim, tipo, o sonho deles era sair para uma casa alugada e tal. Mas foram para casa da minha avó porque eles não aguentavam mais
as coisas que aconteciam nessa casa. Calma aí, antes de encerrar a história da Casa Mal Assombrada, eu só queria complementar com mais uma coisinha que eu acabei sabendo depois que eu gravei nesse dia aí. Eu fui pra casa de uma tia, tava lá meu pai, minha mãe, a família praticamente toda reunida, conversando, e aí eu contei que eu tinha acabado de sair da Casa Mal Assombrada e muitas histórias vieram nesse dia e essa história eu tenho que contar pra vocês. Depois que os meus pais saíram dessa casa, eles moraram um tempinho na casa da minha avó e depois vieram pra cá, onde a gente mora até hoje, aqui no Maranhão. E o que aconteceu foi o seguinte: depois de alguns meses, meu tio conseguiu arranjar outro casal pra morar na casa e fazer almoço pra galera e tal. E o cara trabalhava pro meu tio nessa época. Eles tinham um filho pequeno e tiveram nessa casa uma filha que nasceu também com problemas de saúde. Ela tinha bastante problema de saúde. E com 4 anos de idade ela veio a falecer. E o irmão dela, que era mais velho e tal, gostava muito dela, era muito apegado. Ele entrou em depressão, começou a ouvir vozes. Foi a maior loucura na época, né? Todo mundo pensava que ele tinha, tipo, ficado doido, né? Então ele tomava remédios e tal. E aí ele vinha se recuperando. Depois de um tempo ele começou a se recuperar, começou a trabalhar. Já tava bem de vida já ele. E no final de semana ele, nessa casa, cometeu suicídio. Ele se suicidou nessa casa. E cara, até hoje ninguém sabe o porquê, porque ele já tava bem, já tava trabalhando, já tava conhecendo uma menina, já tava tudo ok na vida dele. E de repente deu essa guinada em um final de semana que os pais estavam na cidade, passaram o final de semana na cidade. Quando voltaram no domingo à tarde, ele tinha se matado com um tiro na cabeça. E na carta que ele deixou, ele falou que essas vozes que ele ouvia, essas coisas, essa falta que ele sentia da irmã dele, fez com que ele, digamos, adiantasse o processo e fosse para junto dela mais cedo. E cara, quando eu ouvi isso, eu me arrepiei todo, porque aquela mulher que falou com a minha mãe, que disse que ninguém seria feliz nessa casa, tipo, essa história conta mais ainda e é o maior exemplo, até em questão de desastre, é o maior exemplo de que realmente tem alguma coisa ali. Quem conta essas coisas e quem conta até hoje são adultos, pessoas adultas e religiosas. Não tem o porquê dessa galera tá inventando história, principalmente em roda de pessoas adultas, da família e tal. E essas histórias curiosas são bem cabulosas mesmo. Eu queria mostrar isso pra vocês. Vocês me pediram muito, né, para que eu mostrasse a Casa Mal Assombrada, falasse sobre a Casa Mal Assombrada. Então eu tô de férias, estou aqui com meus pais e com a minha família, com a minha noiva, e eu decidi mostrar aqui para vocês, mostrar a casa com imagens e tal. Pô, dá um certo arrepio, mas eu sei que essa casa, mal assombrada ou não, essa casa fez parte da minha história, muita coisa aconteceu. Eu morei aqui até 2 anos de idade, né? Depois daqui foram para a cidade e da cidade foram para o Maranhão, onde eu moro até hoje. Então é isso, pessoal. Esse foi o especial Mistérios Curiosos, né? Falando sobre a Casa Mal Assombrada que eu morei e que me deu de verdade uma certa nostalgia de estar aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei todo arrepiado de estar aqui e emocionado também, porque essa casa, apesar dos pesares, ela guarda muita história, não só minha, como da minha mãe, do meu pai e do início da nossa família. Então é isso, muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!